Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal. Fique agora com a leitura do Rascunho C. Rascunho C, uma espécie de exposição de motivos. Caríssimo amigo, basta-me confidenciar-lhe o grande prazer que sinto em poder dar continuidade à nossa discussão da Páscoa. De modo geral, não sou suficientemente imparcial para ser um verdadeiro crítico de seu trabalho. Assim, há só uma coisa. Gosto muito dele e não creio que o Congresso traga nada de maior importância. Mas os outros hão de dizer-lhe todas as coisas agradáveis que essa conferência merece. Volto-me agora para os comentários e sugestões de mudanças, atendendo a seu próprio desejo. Ela deve ter sido redigida num dia não inteiramente livre de dores de cabeça, pois não tem a precisão e o caráter sucinto com que você sabe escrever. Alguns itens são decididamente longos demais, por exemplo, as formas frustes. Assinalei com lápis azul o que deve ser podado. Procurei destacar com maior nitidez algum dos pontos subjacentes. Recomendo que você faça uma comparação com a doença de Meniere. Espero que a neurose reflexa nasal logo passe a ser genericamente conhecida com a doença de Fliess. Agora, quanto à questão sexual, creio que, nesse aspecto, pode-se agir mais como um agente literário. Do modo como você apresenta a etiologia sexual, está atribuindo ao público um conhecimento que, afinal, ele só possui em forma latente. Ele sabe, mas comporta-se como se nada soubesse. Freire, cuja contribuição reconheço inteiramente, não tem realmente por que receber tanto destaque numa referência passageira como essa. Pelo que conheço dos trabalhos dele, pois, na verdade, trato a literatura da mesma forma que você. Ele é falho em dois aspectos essenciais. Divide a neurastenia em aflições isoladas, reflexamente transmitidas do estômago, dos intestinos, da bexiga e assim por diante. Em outras palavras, não conhece nossa fórmula etiológica, nem tampouco sabe que, além de seus efeitos diretos, os fatores sexuais nocivos têm também um efeito predisponente que constitui a neurastenia latente. 2. Ele deriva das neuroses reflexas, de pequenas alterações anatômicas da genitália e não de alterações do sistema nervoso. No entanto, a uretra póstica ainda poderia ser um órgão reflexo semelhante ao nariz, mas ele se afasta de qualquer ligação com um ponto de vista amplo. Penso que você não pode evitar a menção à etiologia sexual das neuroses, sem com isso arrancar a mais bela folha da guirlanda. Portanto, faça-o imediatamente, de um modo adequado às circunstâncias. Anuncie as investigações vindouras. Descreva o resultado previsto como que realmente é, uma coisa nova. Mostre às pessoas a chave que tudo destranca, a fórmula etiológica, e se, nesse processo, quiser conceder-me algum lugar nisso, incorporando uma referência do tipo um colega e amigo, ficarei muito satisfeito e nem um pouco aborrecido. Inseri para você um trecho sobre a sexualidade, apenas como sugestão. No que concerne a terapia da neurose neurastênica nasal, eu não faria um pronunciamento demasiadamente pessimista. Também aí é possível que haja manifestações residuais que logo desaparecerão. Se existem casos puros de neuroses reflexas vasomotoras, os casos puramente orgânicos são, provavelmente, bastante raros, e é provável que os casos mistos sejam típicos. É assim que vejo a questão. Estou começando a pressentir seu dever de dar-me alguma orientação sobre o exame e avaliação do nariz.
numa ocasião posterior, pois é de se esperar que esse órgão tenha um papel semelhante, se bem que mais modesto, ao da retina. Nesta, tal como nele, pode-se observar múltiplas alterações orgânicas, mas, além disso, pode-se também vislumbrar as condições circulatórias no interior da cabeça. Não estou certo quanto ao aspirante de marinha. Ele confessou masturbar-se já pela manhã. Você constatou que o ataque seguiu-se diretamente a um excesso masturbatório? Certas fantasias sobre a possibilidade de reprimir, por meio do nariz, um impulso a se masturbar, de explicar tais impulsos, de desfazer a anestesia e coisas semelhantes continuam a ser apenas fantasias. Saudações cordiais para você, Ida, seu Sig Freud. Sem mal-entendidos, não cite nenhum nome, claro. Você não haveria de pensar em mim como alguém tão imoderadamente ambicioso. Tem algumas notas interessantes. A nota 1, segundo Cris, o congresso mencionado ocorreu em junho de 1893 e a discussão a que Freud aqui dá prosseguimento ocorreu na Páscoa, 2 ou 3 de abril. Assim, Cris sustenta que a carta foi escrita entre essas duas datas. Entretanto, o envelope diz 8 de fevereiro. Nota 3. Em seu artigo lido perante o Congresso de Medicina Interna em Wiesbaden, Fliess escreve: pois confesso a expectativa de que venhamos a lograr êxito em demonstrar que a etiologia da neurastenia, propriamente dita, na medida em que esta pode ser diferenciada de outros estados nervosos, encontra-se no hábitos sexuais, na má utilização da função sexual. Associei-me a um colega e amigo com o objetivo de comprovar isso através de uma série de observações de pacientes cuidadosamente analisadas. Em seu artigo, lido perante o 12º Congresso de Medicina Interna de Wiesbaden, Fliess escreve: pois confesso a expectativa de que venhamos a lograr êxito em demonstrar que a etiologia da neurastenia, propriamente dita, na medida em que esta pode ser diferenciada de outros estados nervosos, encontra-se no hábitos sexuais, na má utilização da função sexual. Associei-me a um colega e amigo com o objetivo de comprovar isso através de uma série de observações de pacientes cuidadosamente analisadas. Os senhores sabem que os excessos sexuais têm sido sempre citados entre as causas da neurastenia. Em nossa opinião, esse fator é a etiologia específica da neurose, seja no sentido de que essa etiologia é suficiente, por si só, para transformar um sistema nervoso sadio num sistema neurastênico, seja, em outros casos, no de que ela representa a pré-condição necessária para a produção da neurastenia por outras influências nocivas, que, isoladamente, são incapazes de surtir esse efeito. Esse é, possivelmente, o trecho que Freud escreveu para Fliess. Tem uma nota 4 em relação ao marinheiro que o Freud cita na carta. As implicações desse importante trecho, omitidas na edição anterior das cartas, são duvidosas. A pergunta de Freud a Fliess não está inteiramente clara. O que Freud escreve é uma tradução que seria: já pela manhã ele confessou masturbar-se, ao passo que provavelmente o que Freud quer dizer é que ele confessou ter se masturbado de manhã. Infelizmente, não temos nenhuma outra notícia desse paciente no curso da correspondência. Provavelmente foi um estudo de caso que não foi desenvolvido, não teve um desdobramento sobre esse caso específico.
Eu sou Alessandra Silva, psicanalista.